Renkyo, Namyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Concentrarmos na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos sentir a força da luz em nós. Vamos sentir a força do amor em nós. Vamos nos libertar de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força guardiã esteja conosco por toda a eternidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Goku Seigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Vamos, no instante, fechar os olhos, colocar os polegares no centro de cada mão, fechar graciosamente as mãos, coluna verticalizada, pés separados, plantados no chão. Vamos sentir a força de Deus em nós, olhos fechados com harmonia. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, luz e amor. Segurança, confiança, luz e amor. Assim seja para mim, para toda a minha família, para toda a minha ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui e agora, por direito divino. Namastê. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Concentrarmos na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos sentir a força da luz em nós. Vamos sentir a força do amor em nós. Vamos nos libertar de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força guardiã esteja conosco por toda a eternidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Goku Seigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão.
Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos, no instante, fechar os olhos. Colocar os polegares no centro de cada mão. Fechar graciosamente as mãos. Coluna verticalizada. Pés separados, plantados no chão. Vamos sentir a força de Deus em nós. Olhos fechados com harmonia. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, luz e amor. Segurança, confiança, luz e amor. Assim seja para mim, para toda a minha família, para toda a minha ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui e agora, por direito divino. Namastê. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentais de seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Concentrarmos na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos sentir a força da luz em nós. Vamos sentir a força do amor em nós. Vamos nos libertar de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força guardiã esteja conosco por toda a eternidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Goku Seigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos, no instante, fechar os olhos. Colocar os polegares no centro de cada mão. Fechar graciosamente as mãos. Coluna verticalizada. Pés separados, plantados no chão. Vamos sentir a força de Deus em nós. Olhos fechados com harmonia. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, luz e amor. Segurança, confiança, luz e amor. Assim seja para mim, para toda a minha família, para toda a minha ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela.
Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui e agora, por direito divino. Namastê. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Concentrarmos na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos sentir a força da luz em nós. Vamos sentir a força do amor em nós. Vamos nos libertar de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força guardiã esteja conosco por toda a eternidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Goku Seigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Vamos, no instante, fechar os olhos, colocar os polegares no centro de cada mão, fechar graciosamente as mãos, coluna verticalizada, pés separados, plantados no chão. Vamos sentir a força de Deus em nós, olhos fechados com harmonia. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, luz e amor. Segurança, confiança, luz e amor. Assim seja para mim, para toda a minha família, para toda a minha ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui e agora, por direito divino. Namastê. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos Bosatos, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações.
Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, 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 Namo Myo Horenkyo. Pratique esse sutra diariamente. Vai se sentir bem melhor. Vai sentir paz, saúde e amor em seu coração. Namastê. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Antigos relatos bozados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Repita esse sutra da saúde. Fortifique-se bem, verticalize-se, sinta a luz de Deus, a luz do amor, a luz da paz, a luz da saúde, a luz da alegria, entrando em seu coração. Fique com Deus. Namastê. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes.
Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. Capítulo 23. Antigos relatos e gozados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves conter os poderes transcendentais para atingir este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Mãe Shirobim do Roto, Shri Ramana Maharshi, peço ajuda, peço ajuda, peço ajuda. Que as forças infinitas do bem venham para nós, venham para nós, venham para nós. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Repita esse sutra todos os dias. Namastê. Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo. Fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta seu poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. Capítulo 23. Antigos relatos e gozados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves conter os poderes transcendentais para atingir este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Mãe Shirobim do Roto, Shri Ramana Maharshi, peço ajuda, peço ajuda, peço ajuda. Que as forças infinitas do bem venham para nós, venham para nós, venham para nós. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Repita esse sutra todos os dias. Namastê. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo, Namum-myo Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos, o Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra
pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ele alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Harenkyo, 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 Namo Myo Harenkyo. Namo Myo Harenkyo, Namo Myo Harenkyo. Capítulo 8. Namo Myo Harenkyo, Namo Myo Harenkyo. Thank you.
Horenkyo. Namumyo 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 Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo. Concentrarmos na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos sentir a força da luz em nós. Vamos sentir a força do amor em nós. Vamos nos libertar de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força guardiã esteja conosco por toda a eternidade. Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Goku Seigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia.
Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos, no instante, fechar os olhos, colocar os polegares no centro de cada mão, fechar graciosamente as mãos, coluna verticalizada, pés separados, plantados no chão. Vamos sentir a força de Deus em nós, olhos fechados com harmonia. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força de Deus em nós. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. A força de Deus em nós, a força de Deus em nós, a força